Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e nesse vídeo eu vou começar um novo quadro do canal onde eu conto histórias de terrores que vocês me mandam. Eu já tenho umas histórias aqui pra contar pra vocês e a cada vídeo eu vou contar umas 3 histórias e assim por diante. Então eu espero que vocês gostem desse quadro. Vamos começar. Deem seu like, não se esquece de se inscrever e bora lá! Primeira história é do meu namorado, Gabriel da Rocha Cardoso, então vamos lá. Quando eu era criança e morava na minha antiga casa, eu tinha feito algo que deixou meu pai bravo. Ele não me bateu nem nada, mas para me dar uma lição ele me deixou trancado num quarto no escuro. Pode ter sido coisa da minha cabeça, afinal eu era uma criança, mas eu vi uma sombra escura enorme se formando na minha frente. Eu entrei em desespero, meu coração acelerou muito. Foi quando eu comecei a chorar e gritar desesperadamente. Meus pais vieram correndo desesperados. Quando chegou, aquela coisa sumiu. Gente, eu já tinha visto relatos de coisas assim acontecendo com algumas pessoas, inclusive isso aconteceu com a minha mãe, ela me disse. E isso é realmente muito assustador. Eu não sei se eu acredito nessas coisas ou se eu não acredito, mas eu tenho muito medo. Próxima história de uma pessoa anônima. Quando eu era criança, na minha antiga casa, no quarto onde eu dormia, tinha uma mini estátua de Jesus, se não me engano. Nessa noite eu me ajoelhei para rezar, eu olhava essa estátua enquanto rezava, foi quando vi a estátua virando a cabeça em minha direção. Eu tive um leve susto e quando fui ver, já era outro dia. Quem nunca, né, ficou olhando aquele negócio e seu cérebro fez parecer que ele se mexeu? Isso já aconteceu muito comigo, mas era sempre coisa da minha cabeça. Outra coisa que eu não sei se eu acredito ou não. Próxima história, outra pessoa anônima. Teve uma vez quando eu fui subir as escadas da minha casa, eu senti uma presença atrás de mim, como se estivesse me seguindo. Eu comecei a ficar com muito medo, comecei a prestar atenção no barulho dos meus passos enquanto subia as escadas, e resolvi parar para ver se tinha algo lá. Porém, no momento em que parei de subir, os passos atrás de mim continuaram subindo, mas não havia ninguém lá. Isso já aconteceu comigo. Eu morava num apartamento e teve uma vez que eu tava subindo as escadas e eu comecei a ouvir alguém subindo atrás de mim. Daí eu olhei pra ver se tinha alguém e não tinha ninguém. Daí eu fiquei, gente, que isso? Daí eu subi de novo e escutei os passos de novo. Eu fiquei desesperada, morrendo de medo, porque que caralho era aquilo? Que passos era esse? Eu saí correndo e entrei com tudo na minha casa. Bom, gente, essas foram as 3 histórias, mas como eu acho que o vídeo tá muito curtinho, só com 3 histórias, eu vou acrescentar mais uma história, que é da minha amiga Kathleen. Então, vamos lá. Então, essa é a história dela. Eu e os meus amigos estávamos brincando em que um tinha que esconder um objeto no quarto e o outro ficava fora do quarto esperando a pessoa esconder para poder achar. Na minha casa tem um corredor enorme e no fim do corredor tem uma escada bem grande. Então, nessa brincadeira era a minha vez de ficar do lado do quarto esperando eles esconderem o objeto. Como era de noite e estava escuro, eu estava com um pouco de medo. Foi quando eu comecei a escutar passos na escada. Eu comecei a ficar com muito medo e batendo na porta muito forte, mas ninguém abria. Aquele passo chegava cada vez mais perto e ninguém abria aquela porta. Daí, quando estava bem do meu lado, eles abriram a porta. Eu perguntei, por que vocês não abriram a porta? E eles falaram, você não bateu? Gente, essas coisas me deixam muito intrigada, porque, tipo, são várias pessoas que relatam experiências sobrenaturais, mas ninguém nunca consegue provar que é verdade. Ninguém nunca consegue provar que isso existe realmente, apenas especulam. Então minha curiosidade é, será que existe mesmo?